Bom dia, irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma leitura. Nesse caso, nós estamos ainda aguardando a chegada do nosso devocional, o Alimento Diário. Passamos por uma série, então virá o fim, mas enquanto o nosso Alimento Diário não chega, nós vamos desfrutar do livro, estamos já desfrutando, né? Já demos início nessa segunda-feira, A Hora da Mudança. E creio que esse livro irá nos conduzir à realidade. Ou seja, há uma única verdade no universo, e a verdade é o próprio Deus. Mas essa verdade, quando ela é chegada a nós, quando nós a desfrutamos, quando nós tomamos para dentro da nossa vida, para o nosso viver, para dentro do nosso dia a dia, ela se torna a nossa realidade. Então esperamos que na leitura desse livro, que nós iniciamos na segunda-feira, nós possamos colocar toda essa verdade em nossa vida para que ela se torne a nossa realidade. E a leitura de base para esses dois tópicos que nós vamos desfrutar nessa quinta-feira é a obra do Espírito, o verdadeiro Deus e a vida eterna. E tem como base o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13, que nos diz: "E quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir." Espero que o Senhor possa falar essa verdade para você nessa manhã. Espero que o Senhor possa falar essa verdade para a sua vida. Então, a obra do Espírito. Quem nos ajudará a ter a verdade constituída em nós? O Evangelho de João nos revela isso. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Se eu e você pegarmos esse versículo e tomarmos em oração, ponderarmos nele, orar, fazer que nem ovelha, ruminar, voltar esse versículo novamente à boca, tomando ele, levando diante do Senhor, ruminando novamente, mergulhar nesse versículo como se mergulha numa piscina, ele trará tanta luz para nós. Aqui mesmo no final diz que estará para sempre convosco. O Senhor Jesus, como homem, o homem físico, ele não podia estar em todo momento conosco, em todo lugar, mas como o Espírito, que os discípulos já conheciam, mas não conheciam o Senhor como Espírito, mas esse Espírito se tornaria o outro Consolador, o Senhor se tornaria o Espírito e estaria para sempre conosco. Puxa, isso é maravilhoso demais. O mundo não vê nem o conhece, mas nós o conhecemos. Vamos prosseguir, né? Essa leitura de hoje está maravilhosa. O próprio Senhor Jesus veio em Espírito para estar para sempre conosco. O Senhor veio para estar para sempre comigo, para sempre com você. Puxa, você deve proclamar: o Senhor está comigo, o Espírito está em mim. Hoje ele não está apenas no trono, assentado à direita de Deus Pai, mas está também em nosso espírito. No mesmo momento em que proferiu as palavras acima, ou seja, do capítulo 14, versículo 16 em diante, que nós lemos,
Jesus habitava com seus discípulos, mas iria morrer, ressuscitar e vir como outro Consolador, o Espírito da Verdade, a fim de viver para sempre com eles. Dessa forma, o Espírito da Verdade cumpriu o desejo de Deus, que é a graça dada para nosso desfrute, e se torna nossa verdade e realidade. Embora não tenhamos o Senhor Jesus como um homem físico, mas nós temos em espíritos. Leia João capítulo 14 com mais cuidado e nós vamos ver ao longo dessa leitura. Ele se tornou o Espírito da Verdade, ou seja, há uma verdade nesse universo e essa verdade é Jesus Cristo. E quando nós tomamos essa verdade, Cristo, o Espírito, se tornou para nós como um desfrute, como uma porção da verdade, como uma porção da realidade. Hoje nós podemos desfrutá-lo, hoje ele é real em nosso viver, em nossa vida. Quem experimenta pode testificar. Ainda o Evangelho de João, Jesus enfatiza, quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Deus verdadeiro nos enviou da sua parte o Espírito da Verdade para conduzir-nos a toda a verdade e realidade. Ao receber essa palavra, não podemos apenas analisá-la em nossa mente. Ela precisa ser nossa realidade divina, como realidade do Deus verdadeiro. O verdadeiro Deus e a vida eterna. Até aqui nós vimos a obra do Filho, tudo que o Filho realizou por nós, no compartilhar anterior dos irmãos. Agora nós estamos vendo aqui a obra do Espírito. Qual é a obra do Espírito? A obra do Espírito é trazer toda essa verdade que foi dita por meio do Filho, não só sendo dita fora de nós, ou como boas palavras, mas tudo que foi dito, tudo que foi falado pelo Pai e tudo que foi realizado pelo Filho no seu viver humano durante 33 anos e meio, agora por meio do Espírito se torne real, verdade em nós, em nossa vida. Ou seja, essa verdade, ela não é simplesmente uma verdade, mas ela é uma realidade, é real para mim e para você, porque nós experimentamos em nossa vida. Isso, amigo, querido leitor, a Bíblia não é só uma verdade, mas quando ela é tomada em meu viver, ela se torna uma realidade. Por isso, quando as pessoas dizem assim, mas a verdade da Bíblia, ela não é só uma verdade, ela é real em meu viver, porque essas palavras se tornaram o Espírito que dá vida, e hoje eu as experimento como minha porção diária. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Então aqui, a sua primeira epístola, João declara, também sabemos que o Filho de Deus é vindo a nós e tem dado entendimento para que reconheçamos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isso está em João 5,20. O Filho veio à terra, morreu por nós e se tornou o Espírito da Verdade, que habita em nosso interior. Ele nos dá a capacidade de reconhecer o verdadeiro que é Deus. Estamos também naquele que é verdadeiro, pois quem crer no Filho tem-no como a verdade e a realidade. Satanás, por sua vez, quis competir com Deus, o Deus verdadeiro, mas nele só existe engano, mentiras e usurpação.
Felizmente vemos que o amor de muitos se esfriou e muitos estão distanciando-se de Deus. Embora inúmeras pessoas ao nosso redor estejam passando por tribulações, precisamos manter-nos firmes na fé. Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Precisamos recorrer a Deus, pois Ele é o caminho para a vida. Ele é a própria vida eterna. Quem testificou o verdadeiro Deus e a vida eterna? O Senhor Jesus. Então, na obra do Filho nós vimos isso. Na obra do Espírito trouxe essa verdade, essa realidade para dentro de nós. E hoje, não só o Filho testificou com respeito a isso, mas também nosso viver, nós damos testemunho acerca desta verdade, desta realidade. Então, querido amigo, querido leitor, que você nesta manhã possa experimentar essa verdade em sua vida, em seu viver, e que essa verdade se torne a sua realidade. Que as pessoas possam testificar acerca da verdade na sua vida. Que ao olhar, as pessoas possam ver: ali vem o verdadeiro Filho de Deus e o Pai é glorificado em nossa vida. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele é o caminho que nos conduz à vida eterna. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ou como diz o Senhor, ninguém vem. Então Ele é o caminho. Ele é o que nos conduz à vida eterna. Jesus é o Senhor. Que o Senhor possa te abençoar nesse dia, possa te sustentar e te dar muita graça. Ó Senhor Jesus.